Olá, estudantes, tudo bem? Quem vos fala aqui é o professor Enoque Teixeira e é com grande alegria que eu venho conversar com vocês aqui nessa unidade 4, nossa disciplina Canais, Distribuição e Marketing. Unidade 4, pessoal, nós estamos falando sobre definição de objetivos, mercado-alvo e estratégias. Então é uma disciplina muito gostosa, muito legal, né? Vocês têm ali um livro que é uma referência quando se fala de planejamento estratégico, né? Então eu tenho certeza que você terá ali uma boa leitura e terá uma boa base para falar de objetivos organizacionais. Tá? Quando se fala de objetivos, pessoal, a gente fala de planejamento. Né? Planejamento é a primeira função que o administrador aprende. De 4, para muitos é a mais importante. Planejamento, organização, direção e controle. O planejamento, pessoal, é a primeira etapa e dela as outras etapas precisam. Né? Ou seja, o administrador ele precisa focar no planejamento. E para que ele tenha bases, para que ele tenha o planejamento, ele precisa ter os objetivos. O que são objetivos? São metas. Tá, pessoal? É importante você entender que o objetivo é uma meta para a qual a organização direciona os seus esforços. Então nós temos duas metas que são bem tangíveis nas empresas. As metas e objetivos, né? Metas e objetivos são a mesma coisa. Os objetivos de curto prazo e de longo prazo. Quando fala-se de objetivos de curto prazo, eu estou falando de objetivos mensuráveis de 1 a 2 anos. Quando falo de longo prazo, eu falo de 3 anos ou mais. Tá, pessoal? Então é importante vocês notarem que as empresas elas trabalham com várias formas, né, e com várias metas a serem alcançadas. Tá? E aqui eu paro para a gente conversar um pouquinho sobre esses objetivos. Galera, quando se fala de objetivos e metas, a gente está falando exatamente do caminho a seguir. Então, quando os gestores, os diretores, eles sentam para falar de metas, para fazer o planejamento organizacional, eles estão tentando escrever ou delimitar qual o caminho que a empresa irá seguir nos próximos anos. Né? Então, um exemplo assim bem fácil para você entender. Qual é a renda, ou melhor, qual a receita que a empresa precisa para sobreviver? X. Então, nós precisamos ter um planejamento de venda 2x. Né? Então, a empresa está fazendo um planejamento de sobrevivência. Por quê? Ela tem ali a base dos seus custos, ela tem ali quanto que ela precisa para se manter, né, juntando todos os custos. Agora ela aplicou ali a margem da sua receita, né, do seu lucro, e agora ela sabe o quanto que ela precisa para alcançar. Então vamos dar um exemplo aqui. Uma empresa ela precisa, por mês, gerar uma receita aí de 300 mil reais. Né? Então essa receita de 300 mil já está embutido os custos e quanto que a empresa pretende alcançar de lucro, ou seja, a sua margem de lucro. Então a empresa ela vai, em cima desses 300 mil mês, fazer um planejamento, ou seja, uma execução dos seus objetivos, para que sejam feitas pequenas metas. Então, se a empresa tem ali 10 vendedores, cada vendedor vai ter uma meta de 30 mil reais, para que seja alcançado 300 mil reais no final do mês. Estou falando aqui um exemplo bem básico, tá, pessoal? É claro que a empresa não vai colocar 30 mil para o vendedor, vai colocar 40. E vai colocar metas, vai colocar prêmios, vai colocar coisas para que esse vendedor se sinta estimulado a alcançar aquela meta, aquele objetivo. Tá? É dessa forma que as empresas vivem. Quando a empresa ela direciona o valor que o vendedor precisa vender para que ele bata a sua meta, seu objetivo, a empresa ela nada mais fez do que direcionar o caminho. Ou seja, nós precisamos ter esse caminho aqui para nós continuarmos vivos. Né? Isso é um planejamento de curto prazo. Tá, pessoal? Qual a importância, professor, das empresas focarem em objetivos e metas no seu planejamento estratégico? Pessoal, é importante a empresa ter essa visão. Lá no livro aponta 3 desses objetivos. Né? Por que objetivos? Por que ter metas? O primeiro, facilita a tomada de decisão. Para um líder saber o caminho que a empresa está trilhando, fica mais fácil ele passar para os seus liderados.
Então, para você liderar, ou seja, aqueles que lidam diariamente com os seus liderados na linha de frente, né, eles precisam saber qual o caminho trilhar. Vamos a um exemplo agora bem palpável. Quando você entra nas Casas Bahia, né, você vê ali os vendedores prontos para te atender. Cada vendedor sabe o caminho que a empresa está trilhando, porque todos eles têm uma meta. A empresa, a loja tem uma meta a bater, e no final do mês, todos eles ficam sabendo qual é a loja que mais vendeu, qual a loja que superou as metas, quais os principais vendedores. Ou seja, existe ali uma facilidade do líder, do gerente da loja, em implantar os objetivos da empresa, porque todos eles sabem quais são os objetivos. Então precisamos vender X, precisamos alcançar o número X no final do mês. Então, pessoal, é dessa forma que facilita a liderança. Tá? O segundo, aumenta a eficiência. Quando você entra numa empresa para você trabalhar, e quando a empresa é muito bem organizada, a empresa ela consegue extrair dos outros e implantar dentro de você, novo colaborador, qual o caminho que a empresa está trilhando. Então, exemplo, quando você chega numa empresa e as pessoas começam a te relatar o que a empresa faz, o que a empresa fez, aonde a empresa quer chegar, quais foram as grandes conquistas, né, daquele departamento, daquele setor, tudo isso são objetivos, são metas que estão tentando colocar dentro de você, para quê? Para que você entre no jogo, para que você faça parte daqueles que estão buscando a eficiência. E o que é eficiência, professor? Eficiência é quando eu consigo fazer o que é para ser feito com menos recursos. Ou seja, eu estou alcançando um resultado satisfatório e pretendido, porém eu estou usando menos recursos. Ou seja, se eu sei para onde eu estou indo e eu sei o que eu tenho que usar, eu sei a meta auferida, eu tenho tudo para alcançar a eficiência, tá, pessoal? E por último, a avaliação de desempenho, né, que é um tema que voltou para as pautas aí das grandes empresas. Por quê? Pessoal, é necessário toda a equipe passar por uma avaliação de desempenho. Quando eu falo equipe, são todos, independente da hierarquia. A gente tem no Recursos Humanos a avaliação 360 graus, que é a avaliação onde todo mundo avalia todo mundo. Ou seja, todo mundo sabe exatamente o que falar do outro, porque este trabalha todos os dias com ele. Então, essa avaliação de desempenho é justamente identificar os pontos positivos e negativos que o setor tem, que o chefe tem, que o liderado tem, para que todos possam melhorar. A avaliação de desempenho não tem a visão objetiva e a meta de depreciar ninguém. Não, não é isso. A avaliação de desempenho ela serve justamente para melhorar, para acertar o que precisa acertar e potencializar e continuar melhorando cada vez mais. Tá? Só consegue fazer uma avaliação de desempenho quando você sabe o que você faz numa empresa. A importância do teu trabalho impacta em quem? Né? Então, qual é a meta que você precisa alcançar? Então, por isso a importância de você criar objetivos. Tá, pessoal? Voltando para o livro, né, lá o autor ele separa as áreas em que os objetivos organizacionais são estabelecidos. E ele traça ali um paralelo muito interessante. As empresas que vivem hoje para criar lucro são empresas ultrapassadas. Ah, professor, é um absurdo isso. Por que uma empresa privada serve, então? Para criar lucro. Sim, essa é a meta principal. Esse é o objetivo principal. Mas não deve ser o único. Né? As empresas elas precisam ter ciência que existem outros objetivos tão importantes quanto o lucro. Né? Porque se não tiver lucro, não tem empresa. Mas existem outros métodos ou outros objetivos importantes para a empresa, como posicionamento de mercado, inovação, produtividade, níveis de recursos, lucratividade, desempenho e desenvolvimento do administrador ou da administração, desempenho e atitude do funcionário. Tá? Todos esses que eu estou elencando para vocês aqui, pessoal, responsabilidade social, todos estes fazem parte dos principais objetivos que uma empresa precisa ter em mente hoje. Então vamos falar do último, para a gente dizer que falou de algum destes que eu relatei. Responsabilidade social. Com acesso às mídias sociais hoje, os clientes eles estão bem atentos a tudo que as empresas fazem. E o melhor, as redes sociais hoje, elas conseguem trazer mensagens.
E uma das mensagens que tem sido difundida na última década é justamente cuidar do meio ambiente. Então, as empresas que não cuidam do meio ambiente, as empresas que não têm uma responsabilidade ambiental, elas estão fora dessa lista, né? Outra coisa, as empresas que não criam vínculo com a sua sociedade, ou seja, a sociedade que está à sua volta, ou seja, a empresa não cria uma responsabilidade social, ela também está fora do jogo. Então você vê, pessoal, que se as empresas não se atentarem para esses detalhes, elas estão fora. Tá? Por isso é importante a empresa criar objetivos, a empresa criar metas, né? Justamente para que ela esteja antenada com tudo que é certo. Tá bom? Falando bastante, né, pessoal? Mas é isso. Espero ter contribuído aí nessa aula 4 para vocês. Qualquer dúvida, eu estou ali no fórum de dúvidas ou em minhas mensagens. Tá bom? Espero ter ajudado. Boa leitura e bons estudos, pessoal. Forte abraço.